Olá pessoal, bom dia e bem-vindos ao canal Roça da Gringa. Gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui como eu preparo para o inverno. Esse ano é o primeiro ano nosso aqui na Geórgia, então é o primeiro inverno. Então nós não sabemos ainda como é que vai ser esse inverno e quando nós precisamos começar a alimentar nossas vacas com o feno. Pessoal, hoje nós vamos começar a cortar esse capim. Nós vamos cortar mais ou menos uma área de 15 mil metros. Se este pasto estivesse bem preparado, o rendimento seria bem maior. Mas nós não tivemos tempo ainda para preparar esse pasto. Porque o pessoal que moravam aqui antes, eles plantavam aqui algodão. Então tem muita parte do pasto que não tem capim. Então nós estamos começando agora a preparar esse pasto para o próximo ano. Gente, aqui eu tenho 4 detalhes que você tem que prestar bem atenção antes de cortar o capim, para que você tenha um feno de qualidade. O primeiro detalhe é escolher uma semana que não tenha chuva. O segundo detalhe é você cortar o capim pela manhã, depois que secar o orvalho. O capim tem que estar bem sequinho, né? Sem água, sem orvalho. Gente, o terceiro detalhe é você fazer uma desidratação do capim bem feita. Não deixar o capim molhado, mas também não deixar o capim muito seco. Se ele ficar molhado, pode acontecer de ter mofos, bolouro. E se ele ficar muito seco, a nutrição não vai ser a mesma. Então, quando você estiver secando, fazendo essa desidratação do capim, você pega um molho de capim, dá uma torcidinha. Então, quando você torcer, ele não pode quebrar. Porque se ele quebrar, ele vai ficar como se fosse uma palha, entendeu? E se ele quebrar dessa maneira, como se fosse uma palha, a nutrição dele vai ficar muito baixa, porque secou muito. E se ele ficar molhado, pode ser também que ele tenha mofo, que ele pode mofar mais na frente. Gente, o quarto detalhe é no armazenamento. Se no intervalo, quando você está fazendo esses rolos de feno, se chove, então aí você vai deixar esses rolos de feno recebendo sol para você ter certeza que vai ficar bem sequinho por dentro, para não dar mofo mais tarde. Então aí você deixa mais 3 dias e armazena. Se você tiver um galpão, você coloca dentro de um galpão. Se você não tem, você pode deixar do lado de fora, mas depois que você armazenar, você cobre com uma lona. Porque a diferença da nutrição do feno, que fica sequinho, numa área sequinha, e do feno, que recebe chuva e sol, a diferença de nutrição é muito maior do feno que está sequinho. Porque se você deixa lá fora, todos os dias ali, sacar uma chuva, o sol, chuva e sol, a nutrição desse feno vai abaixar bastante. Então não vai ser assim muito interessante, né, para o seu gado, para o seu animal, comer esse feno, que não vai ter muita nutrição. Gente, aqui agora nós estamos no processo de desidratação. Então, nesse processo, você revira e espalha esse feno para que ele vá secando. Depende de onde você mora, você pode fazer 2 vezes no dia ou 1 vez no dia, por 2 dias ou 3 dias, para que o feno fique bem sequinho. Pessoal, antes de terminar o vídeo, eu já quero agradecer a vocês por assistir os vídeos até no final, por deixar o like, tá? E por estar me apoiando aí no canal. Que Deus abençoe vocês grandemente. Pessoal, nós terminamos de fazer o processo de desidratação do feno. Nós gastamos 2 dias. O feno não ficou molhado e muito menos seco como palha. Ficou perfeito. Agora nós vamos começar a fazer os rolos de feno. Nós contratamos essa companhia para vir aqui e fazer esse trabalho. Mas se nós fôssemos fazer esse trabalho, nós precisaríamos dos equipamentos. Esses equipamentos novos, eles ficam mais ou menos na faixa de $30 mil. Se você tem uma fazenda muito grande, com muitos alqueiros, muitos animais, aí sim, compensa você comprar esses equipamentos, porque você vai precisar de muito feno.
E para você pagar para uma pessoa fazer para você, fica mais caro. Nós aqui, hoje, nós estamos pagando $20 por rolo de feno. Mas esse feno, o que a gente vai fazer hoje, talvez não dá para esse inverno, porque nós não sabemos ainda como é que vai ser esse inverno desse ano aqui na Geórgia. Mas compensa se você tiver uma fazenda muito grande. Tem fazendeiros, tem fazenda menor, às vezes eles compram, mas aí eles usam o equipamento para trabalhar para outras pessoas. Aí também compensa se você tiver o tempo disponível para fazer esse trabalho, porque aí você pode anunciar e muitas pessoas podem procurar você para fazer esse trabalho. Terminamos de fazer os rolos, agora a gente vai armazenar. Aqui nós temos um galpão, então nós vamos colocar os rolos de feno nesse galpão. Mas não se esqueça, se você não tiver um galpão, armazena tudo direitinho e cobre com uma lona. Nesta área de 15.000 metros, nós conseguimos fazer 8 rolos de feno de 454 quilos cada um. Mas nós já tínhamos comprado 2 rolos, então nós estamos com 10 rolos de feno. Eu acho que vai ser um bom início aí para o nosso inverno. Pessoal, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aí o seu like para ajudar o canal. Um fim de semana abençoado para vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!